No começo, havia um jardim. Não era um jardim qualquer. Era um pedaço do próprio céu plantado na terra. O Jardim do Éden. Árvores majestosas estendiam seus galhos como braços de adoração. Rios de águas cristalinas serpenteavam pela relva verdejante. Flores de todas as cores perfumavam o ar. Frutos suculentos pendiam de cada árvore, abundantes e generosos. Ali não havia dor, não havia morte, não havia medo. E no centro desse paraíso, Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Eles foram moldados não apenas com o pó da terra, mas com o sonho do Criador. Deus os fez à sua imagem e semelhança. E lhes deu algo que nenhuma outra criatura possuía, a capacidade de escolher, o livre-arbítrio. Deus caminhava com eles no frescor do dia, falava com eles como amigos, amava-os profundamente. E Deus, em sua infinita bondade, deu-lhes apenas uma única instrução. De toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma única árvore, uma única escolha. Eles tinham tudo, mas também tinham liberdade. E então, no meio da beleza, surgiu o sussurro da dúvida. A serpente, astuta e traiçoeira, aproximou-se de Eva. Com palavras sedutoras, ela questionou. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas a serpente insistiu: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi então que Eva olhou para o fruto, e o que era proibido, de repente parecia belo, desejável, irresistível. A dúvida plantou raízes no coração. O desejo cresceu. E naquele instante, Eva tomou o fruto em suas mãos. Ela deu a primeira mordida e ofereceu a Adão, que também comeu. O que parecia ser um pequeno ato ecoou por toda a criação. Imediatamente seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria gloriosa que esperavam, e sim para a vergonha. Eles perceberam que estavam nus. Tentaram se cobrir com folhas. Tentaram esconder sua culpa. Mas havia algo mais profundo do que a nudez física, uma separação espiritual. O medo, pela primeira vez, invadiu o coração humano. E quando ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim, eles se esconderam. O Deus que antes era refúgio, agora parecia ser ameaça. E Deus, com voz triste, perguntou: onde estás? Não porque não soubesse onde estavam, mas porque queria que eles percebessem onde haviam caído. Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu, e escondi-me. Então Deus perguntou: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Adão, ao invés de assumir, culpou Eva. Eva culpou a serpente. E ali, no frescor de um dia que deveria ser de comunhão, o coração humano experimentou pela primeira vez a consequência da desobediência. Deus pronunciou as consequências. A serpente rastejaria para sempre. Eva enfrentaria dor na maternidade. Adão trabalharia com o suor do rosto para sobreviver. E o pior de tudo, eles seriam separados da presença plena de Deus. O pecado havia entrado no mundo, e com ele a morte. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Um querubim com uma espada flamejante guardava agora o caminho para a árvore da vida. A pureza foi perdida, a inocência foi quebrada, a harmonia foi rasgada. Mas mesmo ali, no momento da queda, Deus plantou a esperança. Ele prometeu que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Uma promessa de redenção, uma promessa de restauração. O amor de Deus não foi derrotado pelo pecado. Deus não desistiu da humanidade. E até hoje, cada vez que erramos, cada vez que escolhemos o nosso caminho em vez do dele, ecoam as mesmas perguntas. Onde estás? Por que se esconde? E ainda hoje, Deus nos chama para sair da vergonha, sair do medo
sair da separação, Deus nos chama de volta para casa, porque o propósito dele sempre foi e sempre será nos amar. Você pode ter se afastado, você pode ter falhado, mas a voz de Deus ainda ecoa. Onde estás? E a porta da graça ainda está aberta. Jesus Cristo, a descendência prometida, já venceu a serpente. Já restaurou o caminho para o paraíso perdido. E a história que começou com queda, termina com redenção. Porque para Deus, a sua história sempre pode recomeçar. Se essa mensagem falou com você, imagine o que ela pode fazer na vida de alguém. Envie para quem precisa. Você pode ser a resposta da oração de alguém hoje. Seja canal de bênção. Curta e compartilhe.